Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a Conjuração Baiana, então vai ser um curta Historizando especial de revoltas. E nada melhor do que um momento que a gente está discutindo o iluminismo aqui no canal para falar uma das consequências dessas ideias de liberdade aí, que é a Conjuração Baiana no Brasil, uma revolta que a gente chama de revolta separatista. Também aqui no canal já tem revolta sobre a Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira. E se você quer saber a diferença entre conjuração e inconfidência, confere o vídeo de Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira para entender melhor sobre esses aspectos. Também não se esquece que lá no Instagram, @historizandotati, tem conteúdo exclusivo, se eu fosse você, não perdia. Essa conjuração, a gente tem que entender o contexto, o que estava acontecendo, tanto na Europa, que tem ligação direta graças a Portugal, quanto no Brasil, na colônia brasileira. Primeiramente, na Europa, a gente já viu aqui no canal, inclusive está fresquinho, vou deixar nos cards, sobre o iluminismo. Ideias, então, que querem romper com o chamado antigo regime e que querem mais liberdade, surgindo, então, o chamado liberalismo político e liberalismo econômico. Bom, na época, os europeus aí, alguns países da Europa estão pensando neles mesmos e não nas colônias. Mas é claro que essa influência vai chegar nas colônias e isso acaba, como consequência, gerando essas ideias também nos colonos. Não só o iluminismo, mas também a independência dos Estados Unidos em 1776 ou a chamada Revolução Americana, que vão ter ideais republicanos. Então, além dessa questão da liberdade, a gente tem também a República e chamando a atenção da América como um todo, já que os Estados Unidos vão ser o primeiro país a ficar independente. Também, é claro, a gente não pode deixar de falar da Revolução Francesa de 1789. A Revolução Francesa vai, então, com a influência desse iluminismo, usar essas ideias e colocá-las em prática. E isso vai ajudar bastante também a alcançar outros lugares. Lembrando que a Revolução Francesa é de 1789 e a Conjuração Baiana é de 1798. Logo, eu posso falar que a Revolução Francesa influenciou a Conjuração Baiana, mas toma muito cuidado para não confundir, porque a Revolução Francesa não influencia a Inconfidência Mineira ou a Conjuração Mineira. Cuidado, a gente está falando da Baiana, então a Baiana influencia sim, mas a Mineira não. A Revolução Francesa, movimento importantíssimo. Movimento tão importante que também vai ser uma das causas aí da Revolução do Haiti em 1791. Revolução essa importantíssima, tem um vídeo muito especial aqui no canal que ainda bem é muito bem visto. Se você quiser também dar uma conferida, vou deixar nos cards. Essa Revolução do Haiti, além de ser muito importante sobre esses ideais de liberdade, é mais foda ainda, porque vai falar com relação aos negros e negras, aos escravizados e escravizadas, coisa que o Brasil vivia bastante, então a similaridade aí é maior e a influência também vai ser muito importante. Já falamos da influência de fora, agora vamos entender as motivações internas. Primeiro que a gente tem aí uma recente mudança de capital, então o que anteriormente a capital, a cidade principal do Brasil colônia era Salvador, agora passa a ser o Rio de Janeiro, no período pombalino. Se você ainda não conhece o período pombalino, também vou deixar a indicação de vídeo aqui nos cards. E é interessante pensar que muita gente acha que quem mudou a capital foi o Dom João VI com a vinda da família real aqui no Brasil, mas não é isso. Quem muda a capital é na época do período pombalino, do ministro aí, do Marquês de Pombal, ministro do rei Dom José I. Ele muda a capital com interesses, inclusive, com relação à mineração, a ficar mais de olho no ouro, e o Rio de Janeiro é aí uma região mais próxima. Graças a isso, Salvador vai perder muito, vai perder investimento e vai ter que pagar altos impostos justamente para sustentar a chamada nova capital, que é o Rio de Janeiro. E isso gera uma crise econômica na cidade, incluindo a falta de alimentos, a escassez de alimentos, levando então ao rei tentar colocar e impor aí ordens para os grandes latifundiários plantar mais alimentos na cidade de Salvador e na região ali da Bahia, claro. Porém, isso não dá certo. E aí começa saques, assaltos, muitos
roubos na cidade e na região da Bahia, mais especificamente a gente vai falar nesse vídeo de Salvador, mas também no entorno. E não só isso, mas também a região do Pelourinho, que é famosa até os dias de hoje, né, vai sofrer um incêndio. Então começa-se aí a manifestações de insatisfação com a situação da Bahia e mais especificamente, como eu disse, de Salvador. Antes da gente continuar a falar da conjuração, a gente tem que lembrar que a conjuração baiana, assim como a Inconfidência Mineira e assim como a Revolução Pernambucana, são revoltas separatistas. E olha só, com esse vídeo a gente já tem as 3 revoltas separatistas principais aqui no canal. E por ser uma revolta separatista, muita gente acha que é separar, então, o Brasil, separar de Portugal. Mas tem que tomar muito cuidado. Nesse período colonial, não existe uma unidade, não existe um país chamado Brasil. O que existem são várias regiões que, desde o processo aí da divisão das capitanias hereditárias, tem sim as suas particularidades. E a gente consegue muito bem perceber até os dias de hoje. Você acha nítida essa diferença aí de uma região para outra do Brasil? O que você acha de mais bizarro que você já conheceu aí de outra região que não tem nada a ver com a sua? Me conta aqui nos comentários. Mas continuando, por isso é muito importante entender que a gente não tem essa unidade no período colonial e por isso quando a gente fala revolta separatista, essa separação não necessariamente é do Brasil. Na verdade, essas revoltas nunca vão se querer separar Brasil de Portugal, mas sim uma região de Portugal, uma região colonial da metrópole. E nesse caso é a região da Bahia. Então, tomem cuidado para não confundir. Além de quererem uma separação com relação a Portugal, eles também querem formar uma República Democrática da Bahia. Isso também é interessante de perceber que essas ideias republicanas aí, que também vêm, por exemplo, como eu disse, lá da Revolução Americana, vão interferir bastante. Outra coisa é que muita gente gosta de, então, tentar diferenciar e colocar coisas em comum entre conjuração mineira e conjuração baiana. Se a gente for olhar, em comparação, a mineira tem muito mais participação elitista, né? Uma elite aí, intelectuais, por exemplo, e a conjuração baiana tem uma participação maior de populares. Lembrando que isso não quer dizer que eu excluo as classes de uma e de outra, mas eu tenho uma proporção maior de elite na mineira, uma proporção maior de classes populares na baiana. Inclusive, a conjuração baiana também é conhecida como revolta dos alfaiates, porque os principais líderes eram alfaiates. Eu vou deixar o nome dos principais líderes aqui na tela, mas o interessante é perceber que essas classes populares, então alfaiates, artesãos, soldados de baixa patente, é que vão se reunir aí contrários a toda a situação que estava acontecendo na Bahia, especialmente em Salvador. Lembrando também que a gente não exclui outras classes, como por exemplo a gente tem um médico famoso aí, o Cipriano Barata, que inclusive vai fazer parte de outras revoltas posteriormente. Ele também vai auxiliar no quórum aí da conjuração baiana. Além então de quererem proclamar uma república democrática na Bahia, alguns outros objetivos eram bem claros na conjuração baiana, como por exemplo a questão da liberdade de comércio, a abertura dos portos, melhores salários para os soldados, né, porque muitos soldados de baixa patente participaram. E uma das motivações maiores aí é com certeza a abolição da escravidão, da escravização na região. Mesmo porque a maior parte de baianos e baianas eram negros e negras, às vezes escravizados, às vezes ex-escravizados. Então era muito importante para essa conjuração a abolição da escravização. Isso, inclusive, afasta muitos membros da elite, porque, claro, a elite se interessa, sim, por uma questão escravista, então a gente tem algumas divergências. É aí, então, também uma diferença importante, porque na conjuração baiana, essa discussão é um fato. Já na conjuração mineira, isso não é tão certo, e por isso, muitas das vezes, os livros didáticos nem colocam aí a discussão da escravização na conjuração mineira, porque era uma dúvida, e na baiana é uma certeza. Juntamente com essa abolição, eles queriam uma sociedade mais igualitária, mais uma vez aí se aproximando desses desejos populares, contrapartida dos desejos da elite.
Uma coisa também legal de se discutir nesse momento é justamente o chamado medo do haitianismo. Por quê? Justamente como que eu disse lá no início do vídeo sobre a Revolução do Haiti, foi uma revolução negra e que teve a independência do Haiti e também a abolição da escravização no Haiti, a gente tem surgindo aí o chamado medo do haitianismo, medo de que outras regiões também fizessem essa revolução com base negra. E isso, claro, vai acontecer nesse momento da Conjuração Baiana, porque esses populares estavam se reunindo aí em prol de bens mais populares e em prol da abolição, como o próprio Haiti. Então a elite aí, não só na Bahia, mas em outras regiões aí do Brasil, vão ficar então com esse chamado medo do haitianismo, não só na Conjuração, mas na colônia como um todo, depois aí dessa Revolução de 1791 no Haiti. Como eu disse, vou deixar nos cards o vídeo da Revolução para você entender um pouquinho mais. Em 1798, toda essa conjuração ela foi secreta, né? Porém, posteriormente se começa a publicar panfletos e começa a se colar panfletos na cidade de Salvador com ideias tanto de república quanto de anti-escravismo, até um belo dia a polícia capturar, pegar essas pessoas que estavam colocando esses panfletos na rua, e essas pessoas que foram então coagidas acabam delatando os companheiros de conjuração. Isso faz com que a conjuração sofra uma repressão imensa. Mais uma vez a gente tem que pensar que são populares na liderança, né? Então essa repressão é muito forte e os principais líderes vão ser enforcados e esquartejados. Então mais de 49 pessoas foram detidas e 4 principais líderes enforcados e esquartejados. Aí a gente para pensar que em comparação com a Conjuração Mineira, a gente tem uma pessoa morta, né, que é o Tiradentes, enquanto 4 líderes foram mortos e esquartejados e um banho de sangue. Claro que essa repressão vai ser grande nos dois casos, mas é só parar para pensar que justamente quem morre é quem tem menos condições. Porque na Conjuração Mineira você tem outros tipos aí de detenção, né, prisão, degredo, tirar bens, porque a maioria dessas pessoas eram de uma elite. Já na Conjuração Baiana, o que tem aí de punição? A morte, e uma morte muito violenta. E aí me faz pensar que até os dias de hoje, no nosso país, a gente tem muita diferenciação na punição quando a gente coloca uma pessoa com menos condições e com mais condições. O que você acha? Você conhece algum exemplo aí? Bom, eu conheço vários. E é só você observar o sistema carcerário brasileiro nos dias de hoje. Quem está preso? Quem está presa? Os ricos milionários estão presos e ricos milionários cometem crimes. A maioria das pessoas que estão lá são de classes mais populares. E a cor também não mente. Infelizmente, o nosso racismo no Brasil é estrutural. Se você quer ver um vídeo aqui no canal sobre o racismo estrutural, comenta aqui embaixo. Observe então que essa conjuração foi reprimida violentamente com mais força ainda do que a própria mineira. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha feito você refletir pelo menos um pouquinho. Se tem alguma dúvida, sugestão, comentário, já deixa aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal, dar aquela ajuda para o Historizando crescer cada vez mais e alcançar mais pessoas com um ensino gratuito de história. Também não esquece de me seguir lá no Instagram, @historizandotati. Curte esse vídeo, dá aquela moral. Um beijo e até a próxima!